Esse é um podcast que nasce da crise de 3 amigos sobre a forma que a liderança vem sendo tratada nas últimas décadas. E isso vai ser sempre, em todos os episódios. Mas hoje a gente vai contar como é que isso começou, por que a gente está aqui, quais são as histórias e quais são os exemplos que a gente tem para falar sobre líderes do caos. E é para você que está cansado de ouvir sobre liderança, sempre do mesmo jeito. Bem-vindos ao Líderes do Caos. Está nascendo aqui um podcast, um videocast, a partir de uma crise, a crise da liderança. Vocês estão incomodados com isso? Há bastante tempo. E o mais bacana é que eu acho que a gente chegou à conclusão, e por isso que nasceu o podcast, né, que a gente não está incomodado sozinho. Tem um monte de gente incomodada. Primeiro, acho que incomodados com o caos, né, e com a confusão que está ser líder hoje em dia. Mas parte do que a gente percebeu é que tem gente querendo falar sobre isso, querendo trazer um pouco desse assunto. E aí a gente começou. Exato. Eu, quando comecei a trabalhar para as empresas com tema de liderança, programas de liderança, fiquei muito incomodado porque comecei a ver que o que existia como a mensagem típica de liderança era uma mensagem muito unilateral, né? A figura do líder, o líder que sabe tudo, o líder que tem seguidores, né? Até que um dia, o César sabe dessa história, eu passando pelo aeroporto, que eu às vezes tenho um pouco de implicância com o livro de aeroporto, mas é um preconceito meu. Aí eu vi um livro escrito O Fim da Liderança. Aí, um dos poucos livros que eu comprei pelo título. No aeroporto. No aeroporto. Olha o caos se instalando. E aí, bom, comprei o livro, li, adorei, e a teoria dela, Barbara Kellerman, é essa, ou seja, a liderança acabou. Aí você fala, como acabou? A liderança que a indústria da liderança ensina há 40 anos acabou. Porque ela é centrada no herói, ela é centrada na pessoa que resolve todas as coisas, e a gente está diante de enormes desafios que a gente continua não dando conta. Aí ela fala isso, há 40 anos a gente ensina uma coisa, que a gente continua tendo problemas que a gente não resolve, alguma coisa a gente errou. A gente, porque ela é de Harvard também, ela faz um meia-culpa, né? Então é um pouco... Aí eu encontrei um interlocutor para minha crise inicial. Entendi, mas tá meio maluco aqui, porque a gente tá falando de líderes, né? A liderança acabou, mas o mundo gasta 360 bilhões por ano só para treinar líderes. Então, acabar não acabou. Talvez esteja indo para o lugar errado. Eu acho que ela está ficando ineficaz, né? Esse modelo dos 360 bilhões é um modelo que não está conseguindo resolver os problemas. Então, acho que o que o Paulo traz, né, e a Bárbara no livro fala disso, né, é esse esvaziamento de achar que soluções prontas vão dar conta daquilo que nós não controlamos mais, né? Então, acho que num mundo anterior, né, passado, onde controle era a maneira de você exercitar, inclusive, a liderança, isso fazia sentido. A questão é que hoje o controle não funciona mais. E aí, como o controle não funciona, a liderança deixou de ser eficaz. Então, acho que o ponto que a gente está sem dúvida, a liderança continua sendo um fenômeno social, necessário em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, em qualquer grupo de pessoas, mas ela não é necessariamente, como o Paulo descreveu ali, né, naquela visão assim, um pouco mais exagerada, né, o líder, né, o cara que tem seguidores, ou a mulher que é destacada pelas capacidades extraordinárias que ela tem e que, portanto, as pessoas a seguem em função disso. Acho que essa liderança, de fato, se esvaziou. Exato. E aí seria legal a gente falar do caos um pouquinho, porque da onde que vem, né? Inclusive o título do nosso podcast, e tem a ver com isso, né? Essa obsessão pela ordem. Isso é uma coisa muito interessante, né? E na era industrial isso ficou mais forte ainda, né? Como começaram as empresas. Eu preciso ter tudo controlado, saber o que vai acontecer, planejar tudo, né? E isso não é evolutivo, né? Olha, esse é o grande paradoxo, né? Ou seja, a importância do caos para a evolução. E os ecossistemas são a maior prova disso, né? Você não tem evolução no equilíbrio total. Cara, eu acho que o sinal de que não está funcionando é que a gente vê que o controle não existe mais. Os líderes estão com medo da geração Z. A geração Z fala que não quer controle e não quer ser líder. Ninguém mais quer ser líder porque está difícil, está muito pesado, está todo mundo explodindo de saúde mental. O que mais que tem de caos? Pô, já tá bom, mas
Eu sei que tem muitas outras coisas. As pessoas não se identificam mais com as empresas, né? Elas querem propósito e não encontram. Acho que um dos exemplos mais concretos, né, de que o caos de fato está acontecendo com muito mais frequência do que as pessoas imaginavam, né, é a incapacidade hoje que as empresas, as próprias pessoas, né, têm de se planejar. O planejamento está ficando um exercício cada vez mais inócuo, né? Então, vamos pegar esse ano, né? 2025, um monte de empresas, o mercado inteiro se planejou aqui no Brasil para atingir determinados volumes, determinadas vendas, determinados valores, e a indústria inteira, né, o nosso agronegócio inteiro se preparou para isso, até que em maio mudam as tarifas e todo mundo que tinha se planejado, obviamente, não se planejou para aquilo. Uhum. A partir dali se estabelece o primeiro caos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, e ninguém sabe o que fazer, porque você não tem plano para aquilo, e ninguém ia fazer um plano para aquilo. Né? Como é que a gente lidera nesse ambiente? É isso que nós vamos falar aqui. Cara, você me lembrou uma história real que eu acabei de viver, né? Eu, como consultor que atua em empresas, que me contou uma das executivas, que um membro da equipe executiva, da área financeira, de uma instituição financeira, ele foi provocado no sentido de, pô, você já pensou que a gente pode mudar de escopo de parceiros, né? Considerando a questão das tarifas e tal? E aí a resposta dele foi o seguinte: não, mas peraí, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer as análises. Isso é um executivo. É exatamente o que você está falando, Zé. Aí ela falou assim, tipo, isso é o modelo industrial na veia, né? Ou seja, e a liderança, ela foi muito contaminada pelo modelo industrial. Hiperespecialização, controle e hierarquia. Então, eu tenho mais poder ou mais sabedoria sobre você, né? E eu acho que esse também é legal a gente conversar sobre isso, né? O problema do líder, a liderança centrada na pessoa, paradoxalmente, é a antítese da verdadeira liderança, porque você cria uma dependência, você sabe as respostas, então tá todo mundo esperando o que você vai falar, porque você é o líder, né? Quando você destaca líder de liderança, você começa a entender melhor o que é realmente a liderança e você conecta melhor com esse caos criativo, o caos evolutivo, né? Tem um exemplo que eu adoro, né? O modelo industrial, né, de formação de líderes construiu, inclusive, o tal do modelo de competências, né? Onde você descreve o que é uma competência, descreve quais são os comportamentos, e aí você treina, prepara e desenvolve as pessoas para se comportarem de acordo com aqueles comportamentos. Um dos comportamentos, né, mais desejado pelas empresas é o tal do foco no cliente. Uhum. E é um dos menos praticados e que as empresas têm uma dificuldade enorme em praticar. Por quê? Porque ele está com o foco lá fora, no cliente que está fora da empresa. Perfeito. E isso é uma dificuldade enorme, né? As empresas e as pessoas e os líderes não conseguem olhar para essa história do que está acontecendo no contexto. O que está acontecendo no ambiente? Por que meu cliente deixou de ser o que ele era? Por que ele passou a ser outra coisa? Como é que o comportamento dele... Tem uma ciência toda hoje de marketing, né? Para você identificar comportamentos de consumidor e adequar o seu produto àquilo. Esse ambiente que a gente está, né? O ambiente digital faz isso muito bem. Mas não faz com estrutura, não faz desenvolvendo competência. Faz com observação, faz com troca, faz com pequenos ajustes, faz no dia a dia. Uhum. E acho que essa talvez seja, né, de novo, né, uma clara mostra de que o modelo industrial padronizado não funciona mais, não dá certo, porque a gente tem muito mais caos acontecendo. E assim, meninos, não é só nas empresas, né? A gente tá falando muito de empresa, mas tem uma crise de liderança na sociedade como um todo, né? Essa coisa de, pô, eu tenho que ser o líder herói que tem todas as respostas, tá puxado, né? Aí ninguém mais quer ser líder, aí a gente não vê ninguém mais querendo ser político, porque saiu do lugar de assim, eu vou representar minha comunidade, eu sou um líder pelos outros, represento as pessoas. Então, a gente está com uma crise de liderança em todas as esferas, né? E, de novo, isso na verdade, é a antítese do que seria liderança, porque se eu concentro em mim o poder de fazer transformações, primeiro, isso é super pesado, segundo, é no mínimo arrogante, porque significa que eu tenho o caminho, eu tenho a resposta,
né? E aí vem o Heifetz, né? O Ronald Heifetz da Escola de Políticas de Harvard, que nós três gostamos muito, que ele faz essa distinção da liderança e da autoridade formal, ou seja, a liderança pode ser exercida com ou sem autoridade formal. Quando ela é exercida só com autoridade formal, você pode cair numa armadilha aí, que é a dependência da autoridade formal. Aí você fala, não, vamos esperar o líder dizer o que a gente tem que fazer? Porque a gente está falando aqui de uma mudança de mentalidade que é o seguinte, a coletividade tem uma capacidade intrínseca de resolver os seus problemas, né? Ela tem essa capacidade. Quando eu atribuo a mim e eu falo, não, eu vou dizer para vocês, eu tô tirando dela essa capacidade intrínseca de resolver os seus problemas. Então, na verdade, eu tô impedindo a liderança acontecer. Essa liderança mais coletiva, que é o que a gente... Que é o caos, na verdade, é o caótico, é o caos criativo, evolutivo que a gente está falando, né? Paulo falou do Heifetz, né? Ligando com o que você falou também um pouquinho antes, né? Da história de não ser só empresarial. A própria história do Heifetz é ótima para isso. Porque ele não é um cara de negócio, ele não é um cara do mundo empresarial, né? Ele é um médico. Um médico que, ao começar a atender, por força das circunstâncias do trabalho dele, executivos, né, empresários no consultório, começou a perceber que eles sofriam mais ou menos dos mesmos problemas. E começou a identificar ali um padrão, né? Parte do treinamento de um médico é isso, né? Identificar padrões para poder dar soluções que sejam para grupos, né? E esses padrões que ele acabou identificando fizeram com que a curiosidade dele levasse ele a estudar mais como é que era o ambiente desses caras, o ambiente empresarial. E ao entrar no ambiente empresarial, ele percebeu, né, com a visão que ele tinha do mundo biológico, né, da onde ele vinha, o quanto isso daqui era artificial e pouco propenso a ser adaptativo. O mundo natural, né, o mundo biológico é totalmente adaptativo. Então a história da liderança adaptativa nasce daí, né, dessa capacidade dele, né, de transladar, né, essa visão de como é que a natureza se adapta e, portanto, consegue evoluir, porque tem as ferramentas que precisa para isso, né, e tem o que é necessário para que ela evolua, diferente do ambiente empresarial, né, ou do ambiente político também, porque ele vai depois para a escola de política, né, onde isso tem que ser artificialmente criado. Né? Perfeito. É muito legal essa história de como nasce, né, liderança adaptativa. E é assim, né, liderança adaptativa é o antídoto para isso que a gente está vivendo. Pois é, legal, porque acho que deixa pra gente falar por que cada um de nós tá aqui, né? Por que a gente tá falando desse tema. Boa. Sim, Paulo, começa você. Eu conheci o trabalho do Heifetz lá atrás, eu fiz um curso no Chile, eu estava fazendo um mestrado, aí fiz um curso no Chile de liderança e foi o primeiro curso que eu realmente falei, finalmente, uma liderança que me sensibiliza, uma proposta de educação de liderança que me sensibiliza, porque o Heifetz criou, digamos assim, uma metodologia que ele chama de casing points, né, que outros usam também, mas a classe, o grupo do curso se transforma num laboratório de liderança. E isso vai acontecendo gradualmente. O professor desaparece. Tem uma hora que o louco lá do professor que me convidou, que é uma figura, de repente ele desapareceu, assim, ele sentou. E aí quando a gente olhou, alguns falaram assim, gente, o professor sentou, né? Aí quando a gente olhou, a gente estava interagindo para tentar entender o que a gente fazia com aquela situação. Ou seja, ele estava praticando o que era a proposta teórica, prática da aula. Então, quando eu comecei a trabalhar como consultor, que foi quando eu conheci o Zé, e aí falando do Heifetz, o Zé falou, cara, eu gosto muito dele, foi assim um primeiro encontro, né, nosso, dessa afinidade, eu comecei a trazer para as empresas essa proposta, com sabores e dores, né? Sabores e dores, né? Então, para alguns fazia sentido, para outros fazia sentido, mas dava medo, para outros eles não entendiam nada do que a gente estava propondo. E eu e o Zé fizemos uma experiência uma vez para consultores. Você imagina isso? Falar de liderança para consultores. Aí no break, uma lá das autoridades formais falou assim, de que se trata isso? Me explica, porque eu não estou entendendo nada. Falei, Zé, vamos ser demitidos. Aí o Zé falou, vamos praticar o que a gente está pregando, o fio da navalha. Na raça. É o fio da navalha. Então eu fiquei enamorado da proposta, porque eu achei ela uma proposta muito mais verdadeira,
real de como as coisas são do que teatral, formal. Gostei muito do que você falou de artificial, Zé. Porque a vida natural, o caos, o caótico, não é artificial. As coisas não acontecem dessa maneira. Então essa é um pouco a minha história com liderança adaptativa. É o que eu venho tentando fazer nas empresas, eu acho que conseguindo em alguns momentos sensibilizar, em outros gerando medo, mas eu acho que essa é a dinâmica da vida, né? E se isso era aceitável, né? Até como você falou, talvez 2 gerações atrás, que esse ambiente artificial fosse de fato artificial. E tudo bem, se aceitava, né? Na hora que você botava um crachá, você virava uma outra pessoa. Hoje não é mais, né? As pessoas estão cada vez mais querendo ser integradas e íntegras, né? Em relação a quem elas são, o que elas praticam. Por que eu tenho que ter essa máscara, né? Você falou do teatro, né? Por que eu tenho que ser esse personagem lá no trabalho que eu não sou aqui na vida real? E aí vem essas 2 últimas gerações que não só não aceitam isso, como não entendem para que isso serve. Mas agora que ela provocou, fala um pouquinho da tua experiência com liderança adaptativa. Você como consultor, depois executivo. A minha vida executiva tem 18 anos, né? Mas começou antes, o Heifetz, ainda nessa fase, nessa época de consultoria. Eu e o Paulo, nós trabalhamos juntos, né, na mesma consultoria. E dali eu fui para o mundo executivo, e no mundo executivo eu comecei a fazer o papel de ser quem trazia um pouco dessa verdadeira, né, vamos chamar assim, né, o mais real forma de praticar liderança para dentro das empresas. Então, aí tem os últimos 18 anos de case para contar e de história para contar. Parte do que nós vamos fazer nesse podcast aqui é contar a história. Eu vou fazer pelo menos isso, contar a história. Isso. Mas com essa visão, né, do mundo corporativo, o quanto isso ajuda o mundo corporativo, né? Ajuda a integrar melhor as pessoas, ajuda a querer, né, a que essas gerações mais novas que estão entrando no mercado de trabalho, né, queiram ser líderes, porque dá sim para se exercitar uma liderança que é verdadeira, que é concreta, que não é teatral, como essa que a gente vê hoje aí. E quero complementar uma coisa, assim, a gente tem, né, uma proximidade, nós 3, conheço o Zé há mais tempo do que conheço a Lari, mas temos já o mesmo nível de afinidade, então eu não preciso puxar o saco do Zé, mas é bem bacana encontrar alguém, foi o caso do Zé, primeiro como colegas e depois como meu cliente, porque ele me chamou para alguns do outro lado, e ele se comportou bem, hein? Ele se comportou como um participante dos workshops, ele é muito legal. Mas ver, por exemplo, alguns momentos do Zé se colocando no fio da navalha, como o Heifetz propõe, isso para mim foi muito inspirador. Eu me lembro de tem várias ocasiões, várias experiências, mas eu me lembro de uma que uma pessoa da equipe dele demandando dele diretrizes ali no workshop, né? Falando, Zé, porque olha só, às vezes... E o Zé fazendo... Eu quero que você me diga o que fazer. E o Zé fazendo esse papel do... Sabe quando a batalha naval, água? Quando você falava A, B5, água. Então, o água é isso. O Zé com essa cara que ele tem, né? Ele tem essa cara muito bem que ele fica assim... inexpressivo. Aí ela... Mas eu quero... Aí ele fala... Mas é que isso você vai ter que me dar. Esse não vai ser o meu papel. Isso foi muito legal para mim ter essas experiências, porque é uma pessoa sabendo que ele tá frustrando ali alguém, mas é uma frustração educativa. Ela também precisa disso. E eu vi o crescimento dela depois disso. Eu vi como ela falou, pô, eu tenho essa tarefa. Mas ela estava mais acostumada com a liderança tradicional, que diziam para ela o que fazer e tal. Então é muito legal também isso, né? Você colocar em prática algo que você acredita por um bem maior, né? Mas é por isso que eu tô aqui também, porque eu sou jornalista, né, de formação, vocês sabem, então para mim comunicação sempre foi uma coisa muito natural, e entrevistar as pessoas é sempre a comunicação espontânea, né, todo mundo conversa naturalmente. E aí quando eu fui para a empresa, ser executiva, eu adorei trabalhar em empresa, mas é outro tipo de comunicação e isso me deu uma estranheza, assim, e parece que é uma coisa pasteurizada, porque a gente aprendeu a fórmula de liderança que todo mundo tem que falar do mesmo jeito, todo mundo tem as frases certas que não vão machucar as pessoas, não vão ofender e não vão gerar um caos, nem para o bem nem para o mal, porque tem muito líder que não quer nem que as pessoas sejam muito inovadoras, porque isso vai gerar um problema. Então me incomodou muito essa pasteurização. Cara, eu acho que a gente sente muito isso, até quando a gente vê livro, né, a fórmula, a receita, e todo mundo segue a mesma coisa. E todo mundo hoje acha que tem que seguir o que o outro fez para ser um bom líder.
quando na verdade a gente está perdendo toda a riqueza de entender o seu contexto, o seu ambiente, as suas pessoas e criar. Então, eu tô aqui hoje para tentar criar esse caos, que é o que você tentava criar nos seus programas, você também, que é botar as pessoas no fio da navalha sim, porque nem sempre é aceito, e porque você tem que ir empurrando um pouquinho, mas é a única forma de criar inovação, de as pessoas se enxergarem no papel do líder como elas querem ser, e não representando essa persona. Inclusive, quando a gente estuda engajamento, né, tem uma frase do Kahn, que é o pai do engajamento, que ele fala, as pessoas estão felizes e motivadas no trabalho quando elas podem ser elas mesmas e não representar o script que alguém escreveu para elas ser. E eu sinto que hoje a gente está representando o script, quando a gente fala, eu sou um líder, eu estou me encaixando naquela caixinha. Sem dúvida. Ô Lari, você sabe que, Zé, as fichas foram caindo pouco a pouco para mim, né? Quando eu leio o livro da Bárbara, primeiro uma nobreza de fazer um meia-culpa, de dizer assim, tem alguma coisa que a gente errou no ensino da liderança. Porque o mundo está diante de problemas que a gente não dá conta. E a gente investiu anos de dinheiro nisso, tem alguma coisa que a gente errou. E eu percebi, como fornecedor para as empresas, que isso aí, a maneira mais pasteurizada, que é uma palavra que você gosta, que eu também gosto. Coitado do pasteiro, né? Ele tinha uma intenção coitado boa. dele, pior que é. Essa maneira mais industrializada Isso mesmo. é a maneira de você rodar a roda da indústria e de você vender. Aí que eu entendi. Eu falei, não é que as pessoas também têm uma tapada de cognitivamente. Não, tem alguma coisa. É porque isso vende. O livro vai sair mais, você vai comprar mais, os cursos vão ser... Gente, tem uma máquina de dinheiro por trás disso. A gente precisa também falar isso. E assim, a gente não pode ser hipócrita, nós todos trabalhamos com isso, né? Claro. A gente não tá assim, nós contra eles. A gente tá falando que assim, nós estamos dentro disso e a gente tá incomodado e a gente acha que tem outro caminho. Então, mais do que isso, né? Nós também não estamos provocando aqui, nem querendo que seja uma rebelião, não é isso. A própria... fazer uma rebelião. Um pouquinho. Vamos um pouco. Eu gosto. Tá bom. Não mas uma rebelião não anárquica. Pode ser. Mas o Heifetz, de novo, vou voltar para ele porque eu gosto muito da forma como ele trata isso, né? As mudanças são graduais no mundo natural. E ele fala dessa questão da graduação no uso da liderança adaptativa. Ela não é uma panaceia. Não é que você vai abandonar tudo aquilo que a liderança tradicional resolve. Ela resolve aquilo que tem problema claramente identificado e, portanto, as soluções atuais vão resolver. Né? A maneira tradicional de resolver problemas através de uma liderança tradicional funciona. O nosso ponto aqui é até certo ponto. Perfeito. Depois de um determinado ponto, Perfeito. Não tem solução pronta. E aí você tem que inventar, eu adoro essa palavra, né? Tem que inventar uma solução. E aí é que a liderança trava. É isso. Porque a liderança não sabe e não é reconhecida, não é recompensada, não é estimulada a inventar. E é aí que a liderança adaptativa entra com uma tremenda, né, de uma capacidade de ajudar os líderes e as pessoas a serem esses criadores de solução. É isso. E eu acho que tem o jazz, que é uma metáfora muito boa, a gente sempre fala do jazz, né? Vocês trouxeram essa metáfora e eu acho que vale explicar, porque aí fica muito mais claro o que é liderança adaptativa. Quem pode explicar? Vai lá, Paulo. Não, o jazz, tem até aquele livro que a gente adora, né? Yes to the Mass, Yes né? to the Mass. Que é um músico do jazz e professor de liderança. Isso que é legal, né? Ele conecta o que a gente quer conectar aqui. Na verdade, em poucas palavras, o músico do jazz, ele vai descobrindo, na medida que ele vai experimentando, a composição que vai se formando. Então, essa diferença cartesiana, e aí a minha crítica também, na linha do que vocês estão falando, é uma crítica não no sentido de que não é bom o cartesiano, achei que você foi preciso, Zé. O cartesiano entrega alguma coisa, mas ele entrega até um determinado ponto. Então, assim, a música cartesiana, ela entrega, ela tem uma entrega. Mas quando a gente fala de complexidade, de uma evolução para o inédito, o jazz é perfeito, porque eles vão tocando e vão descobrindo, né? Eles têm, claro, eles têm uma ideia geral do que eles querem, né? E o Heifetz fala muito disso. Você precisa ter uma visão mínima do que não... do que está chegando no limite e o que você quer provocar, só que os detalhes, eles vão sendo revelados. Então, né, o que eu falo é isso, quando você tem medo do caos,
E tem músicos que não conseguiriam tocar o jazz por causa do frisson, de você não saber exatamente quanto tempo o clarinete vai fazer o solo, né? Então, para você ser um músico de jazz, você tem que ter uma fluidez adaptativa de, a partir do solo que o Zé faz, eu tenho um estímulo que vai fazer com que eu responda alguma coisa. A gente tem feito muito isso nas nossas conversas, né? Eu acho que as nossas conversas antes aqui, quando a gente... Tem um caos legal ali, né? Um comenta uma coisa e fala, caramba, Lara, eu não tinha pensado nisso. Aí o Zé complementa. Não tem um script totalmente formado, inclusive para o nosso podcast, né? A gente tem uma coisa macro, mas a gente vai descobrindo na hora. Então o jazz, a gente escolheu essa analogia, por isso que a nossa abertura tem uma peça de jazz, porque ele tem muito mais a ver com liderança adaptativa do que aquela música que está certinha do começo ao fim. E eu já sei todas as notas e todos os tempos antes de tocá-la, que é uma música maravilhosa. Veja bem, não é que a gente está diminuindo ela. Só que para a analogia da liderança adaptativa funciona muito mais o jazz, que é emergente. Essa palavra é boa, emergente. E de novo, vou voltar a falar do Heifetz, né? E ele também músico, né? E amante do jazz. Tem um momento da história da carreira dele, que de novo, já falei, né? Ele deixou de ser médico, passou a se meter com esse ambiente do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das pessoas, de educação, e foi parar na escola, mas não na escola de negócios de Harvard. Ele foi parar na escola de política de Harvard, que é a JFK. E por que ele escolheu ir para a política, né? Tem uma entrevista dele que ele conta essa história que é fantástica, que ela fala assim, não tem solução para problemas políticos que estejam pré-determinados como você vai resolver. Isso. Depende de negociação. E ele falou que esse papo, né, ele estava tendo com colegas que tocavam com ele. E ele falou assim, eu queria trabalhar num ambiente parecido com esse aqui nosso, né, onde a improvisação, a capacidade de prestar atenção no que o outro está fazendo e reagir ao que o outro está fazendo acontecesse. E um dos caras falou assim, eu era advogado, né? O cara fala assim, não, mas esse mundo é o mundo da política, é o mundo da negociação. E aí ele falou, cara, onde é que as pessoas aprendem isso? Né? E aí, obviamente, né, ele era um cara super, hiper CDF, né? Se a gente for usar uma definição boa assim, ele falou, eu vou para o melhor lugar onde tem formação para esse tipo de negociação e para esse tipo de profissional, que era na JFK, né, a escola de política de Harvard. Né? Perfeito. E aí a teoria dele, que depois a gente foi ler os livros, né, os papers, os artigos, e para quem for procurar, aquela é a melhor fonte ainda até hoje, nasceram dessa intuição dele e desse papo dele com os amigos. Né? E aí eu vou trazer, aproveitando aqui para dar uma provocada em vocês também nessa história. Intuição é um grande componente dessa maneira de liderar. Perfeito. E a outra coisa que está muito na moda hoje, né, e que também tem tudo a ver com liderança adaptativa, não dá para você fazer numa banda de jazz, né, numa jam session, por exemplo, de músicos de jazz, não dá para você participar se você não estiver prestando atenção no outro. Perfeito. E essa hoje é uma demanda, né? De presença, de estar aqui. Num mundo que a presença está cada vez mais difícil. Não, por isso. Virou competência. Né? Isso. Virou competência. Você tem que desenvolver a competência de estar presente. Isso. Né? Num ambiente onde você tem que ser criativo, onde você constrói a partir do que o outro está fazendo, do que o outro está falando, que é um pouco dessa história do jazz, você tem que estar prestando atenção no que o outro está falando. Senão vai cair nos scripts que você falou. É isso. E que às vezes não funciona. Não, e fica, né, parece que o cara tá tocando uma coisa aqui e você vem tocar outra coisa aqui que vocês conversaram na vida. Que não se conversaram. E que outra coisa acaba sendo uma repetição do que já foi. Isso aí. Né? A música que o script está claro, por isso que ela não é adaptativa. E por isso que o caos foi legal a gente ter chegado a essa palavra, né? Porque o caos, ele rompe com o status quo, sem aniquilar o passado, que é o que o Zé falou, para que o novo aconteça, né? Mas eu até ia te falar também, te perguntar no sentido de... Porque a gente, quando estava conversando sobre o podcast, a gente falou... Porque até agora eu tô sentindo que a gente está falando muito de liderança para organizações. Mas a gente começou a conversar de falar de liderança num escopo mais amplo. Né? Então, também queria trazer esse ponto aqui, porque eu acho legal a gente... Eu lembrei de uma história, a gente estava falando aí de liderança
de olhar, escutar, prestar atenção, né? E de se conectar, que é isso, eu escuto o outro, então eu crio a partir do que a gente trocou, e não só da minha visão, né? Eu estava lembrando uma história, que eu acho que até já contei para vocês, de um cara que era um porteiro no Rio de Janeiro, e eu trabalhava com o pessoal de um aplicativo que é super legal, é o Colab, que é um aplicativo de cidadania. Então você vai lá como cidadão e vai marcando tudo que você vê de problema na sua cidade, porque isso gera uma notificação para a prefeitura. As prefeituras são clientes, então eles recebem um canal a mais com o cidadão. E aí esse porteiro abraçou o aplicativo de uma forma que ele foi o cara que mais relatou problema lá em Niterói. Ele botava todos os buracos, botava fio que estava com problema. E aí a gente foi entrevistá-la, porque eu trabalhava com esse aplicativo, e a gente perguntou, por que você fez isso? Pô, porque é a minha cidade. Porque eu quero cuidar da minha cidade, não é por mim só, não é na minha rua onde eu passo, é para todo mundo. Então, eu acho que esse é o tipo de líder que a gente esqueceu que existe, porque ele não tem crachá, não tem hierarquia, E mesmo mas ele cuida. É isso aí. Então ele troca com todo mundo e ele cuida. E com certeza, só antes de passar para o Zé, isso eu acho importante, com certeza, você conheceu mais ele, mas se a gente fizesse agora uma pesquisa de campo para trazer cases de líder além do crachá, ele não fez sozinho. Com certeza ele se aliou, porque ele com certeza, ele intuitivamente falou, eu não sou herói de nada, né? Como o Raul Seixas que falou, não me faça um guru. Raul Seixas falou, eu não quero ser seu guru, pelo amor de Deus. Eu tô aqui para provocar. Com certeza ele deve ter se unido a outras pessoas para que essa massa crítica aumentasse, em vez de dizer, eu sou o cara que quero aparecer na televisão como o salvador da pátria, né? E mais que isso, só para complementar, não foi ele que fez, né? Acho que as pessoas acabam se inspirando porque isso é o nosso natural. Não é natural a gente falar, seu crachá, agora você é que vai comandar todo mundo e mandar em todo mundo. Perfeito. Mas quando a gente vê, o cara tá cuidando, eu também vou cuidar. Isso é natural, porque a gente trabalha e funciona e vive no social, a gente sempre foi um bicho social. Todo mundo pode liderar. Eu me lembro quando eu falei essa frase num programa lá atrás, quando a gente tava começando, você sabe qual, aquele que a gente foi lá para os Estados Unidos para trazer para cá. Eu falei, todo mundo pode, os mais tradicionais me olhavam assim e falavam, todo mundo pode liderar. Então, eu contei essa história lá, contei para vocês, vou contar aqui para todo mundo. Também trabalhando como consultor ainda na época, por uma empresa química gigante, eles precisavam fazer uma mudança de uma fábrica, sair com a fábrica de um lugar e ir para outro lugar. Isso aqui não é fácil de fazer. Né? E não tem modelo, não tem solução pronta. Né? Então você precisa ter ali uma solução que seja construída junto com todo mundo que está lá. E aí vem um pouco dessa história que a gente tem também, né, nas empresas, de a gente empobrecer a personalidade e mais do que isso, né, empobrecer a história que as pessoas têm, né, e o que elas sabem fazer e as suas competências de novo. O grupo que estava responsável por fazer essa mudança das fábricas era o grupo de engenheiros. Então a engenharia tinha que desenhar essa mudança da fábrica daqui para lá. Os engenheiros todos se reuniram, né? Todos aqueles com 4, 5 canetas no bolso. A letrinha e a inicial da... Vem junto. Você compra o bolso já com as canetas e a letrinha. E os caras foram então levar para os operadores. E na indústria química, o operador de máquina é um cara muito importante porque ele conhece super a máquina, ele sabe como é que ela funciona. Normalmente você tem ali por turno, né, um operador que é o cara que de fato entende como aquela máquina funciona. Foram levar para eles como é que ia ser feita a mudança, né, e como é que ia ser feita essa transição da fábrica de um lugar para o outro. Ao fazer isso, começaram a dizer, e um dos operadores, que lembra, ele não era, né, líder, ele era hierarquicamente, né, uma posição de operação, portanto, estava lá para ouvir, não para ser ouvido. Ele levantou a mão e falou assim, olha, eu acho que a gente podia fazer isso, e deu lá 2, 3 sugestões. Cara, o chefe da engenharia ficou super incomodado com aquela história, assim. Ele falou, não, mas peraí. E virou um debate entre os dois. Não estavam mais debatendo o tema, eles estavam debatendo poder, hierarquia, eu sou, você não é. Até a hora em que o rapaz da operação falou assim, olha, eu sei que aqui na empresa eu não tenho um cargo de liderança, você tem. Mas lá onde eu moro, a gente todo final de semana faz mutirão para construir casa própria. Eu lidero de 350 a 400 pessoas todo fim de semana. Então eu sei o que é liderança e como é que se faz liderança. Cara, foi um silêncio. Nossa.
A sorte, eu brinco, né, com essa história, a sorte desse cara da engenharia é que ele teve humildade suficiente para falar assim, eu acho que você tem um ponto no que você está falando em relação à mudança e a gente vai adotar então a tua decisão. Esse exemplo é lindo. Primeiro que ele fala de empresa e de fora da empresa, certo? Ele fala uma coisa que até para daqui a pouco a gente vai falar do como, né? Enfim, uma coisa que o Heifetz traz muito, que é a coragem. Por isso que um dos livros é Liderança no Fio da Navalha. Porque você se aproxima do perigo intrínseco ao exercício de liderança. Quando esse cara fala isso, o Zé estava lá e eu não estava. Pô, quando o cara fala isso, provavelmente aconteceu um silêncio. Porque o silêncio é a ruptura do status quo. Ele desafiou a autoridade formal sem ser agressivo, sem ser desrespeitoso. Porque ele tinha um propósito. O propósito de falar, cara, tem um caminho bom pra gente aqui. Ele foi pro fio da navalha. Ele se ameaçou a que matassem o mensageiro. Então tem uma coisa para exercer liderança que todo mundo pode, essa aqui é a nossa bandeira, todo mundo pode exercer liderança, que é a coragem de você se expor além da tua zona de conforto. Deixa eu aproveitar esse gancho então e fazer um convite para a turma que está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente no podcast. Se você tiver casos como esse, se você tiver histórias como essa, que você queira dividir com a gente, manda para cá. Então você vai ter aqui o canal onde você pode mandar, manda pra gente o teu exemplo, manda pra gente o teu exemplo de coragem, mas manda também os desafios, né, que você estiver hoje vivendo e que podem ilustrar um pouco mais, porque a gente vai ter um monte de história para contar, mas a gente quer ouvir de vocês. E outra coisa, é uma coisa também que isso move a gente nesse podcast, que é o seguinte, gente, e aí ir além das fronteiras das empresas, né, incluindo as empresas, mas ir além. Esse Brasilzão, a quantidade de pessoas que exercem liderança diariamente, como o porteiro, como esse cara no mutirão, né? Como essa senhora que depois a gente no próximo podcast você pode contar lá de Palmas, sim, sabe? A gente convive com pessoas que exercem liderança e que nunca fizeram uma graduação ou pós-graduação em uma grande escola de negócio. Então também a gente entender que existe um conhecimento tácito. E eu acho que essa é um pouco também o propósito desse podcast, que o Zé acabou de falar, né? Tragam para cá, porque vocês vão trazer conhecimento real e experimental para enriquecer. Porque vocês também são professores de liderança. Eu acho que isso é uma mensagem legal desse podcast, a gente buscar aumentar a massa crítica de uma liderança que já existe, mas talvez ela esteja ou na margem, ou ela esteja um pouco anônima. Não está nos livros. Não está nos livros. Não está na receita de como ser líder em 5 passos. Não tem manual, não tem. Mas é isso, essa coisa que a gente fala, a liderança que está fora dos manuais, né, sem manual, e muitas vezes a gente é obrigado a aceitar essa liderança diferente pelo contexto, como foi com esse engenheiro. Eu lembro da história que uma vez um diretor médico de um hospital me contou na Covid, que tava aquele caos, né? Aquela zona nos hospitais estava faltando tudo, remédio, gás, super lotados o tempo inteiro. E aí ele me contou que naquele momento eles subverteram a ordem. Boa que palavra. A gente coloca, né? Esse verbo é maravilhoso, subverter. E aí eles perceberam que quem tinha muito mais propriedade para dizer como o hospital deveria funcionar eram os enfermeiros e não os médicos. Só que os médicos é que sempre estavam no comando, então foi difícil isso. Mas era a única alternativa. Então eles foram obrigados a aceitar o que os enfermeiros estavam dizendo. Para funcionar hoje tem que ser tantos leitos de UTI, tem que ser tantas pessoas, a gente não aceita mais aqui. Porque eles viram que não tinha saída, era a única saída. Que nesse caso só aconteceu por um caos muito elevado. Exatamente. Porque, não vamos dizer de todos, porque eu sou filho de médico, irmão de médico, cunhado de médico, assim, mas o mundo do médico, assim como o mundo do catedrático, tem aquela coisa de que eu sei mais do que você, enfermeiro. Você sabe que você falou de subversão? A primeira vez que eu ouvi alguém falando do significado dessa palavra foi o Fernando Henrique Cardoso, que eu nunca tinha parado para pensar. Subversão é a versão sub. Não significa que é uma coisa ruim. É o subterrâneo que traz... Que emerge. Emerge e que tinha sido reprimido. Gente, essa palavra subversão eu acho que tem a ver com líderes do caos. Sejam subversivos. Eu costumo dizer subversivo do bem. Do bem porque o propósito é pro bem comum, né? E como é que a gente faz isso, Paulo? Boa pergunta. Eu tenho aqui um manual que eu trouxe. Tem uma fórmula. Eu tenho uma fórmula, gente.
É ótimo. A fórmula é... Por isso que a gente tá falando no final, porque a gente queria que você ficasse até o final. A fórmula é... Aí eu vou ser socrático, Isso, né? né? A aporia, que o Sócrates terminava os diálogos sem resposta. Queriam matar ele. Por isso que ele foi condenado a viver a cicuta. Lógico. Ele falou assim, pô, cara, você tá fazendo aqui uma parada. A gente tá 5 horas com você pra você não dar a resposta. Mata o cara. Aí botaram o cara pra beber o veneno, beber a cicuta. Não, e tudo bem, não tem fórmula pronta. Mas vocês tentaram já em algumas empresas e eu sei que vocês conseguiram. Sim. Eu acho que o primeiro passo é esse, de você achar quais são os problemas onde a liderança adaptativa funciona. Então, novamente, a liderança tradicional vai funcionar para aquilo que já tem resposta. Então, tem resposta pronta? Ótimo, vamos aplicá-la. Não tem resposta pronta. O jeito de liderar é outro e é diferente. Essa sacada, né, quando as pessoas entendem isso, elas falam, cara, saquei. Mas eu acho que tem um passo que é fundamental, que é antes. Que é tirar o ego. Boa. Porque é isso que você Eu não falou. chegaria. Boa, então. Não, porque é o seguinte, o livro de Liderança ao Fim da Navalha, do Heifetz e do Martin Linsky, quem quiser também se interessar, buscar, ele termina... Por isso que é uma abordagem que me pegou muito. Porque não é uma abordagem funcional, é uma abordagem de ser, não de ter. O Zé falou uma coisa legal, o Zé falou de máscara, de crachá. Eles terminam, olha os termos dos últimos capítulos: Sagrado Coração, amor. Um professor de escola de política de Harvard falando, por quê? Você matou a pau. Porque a primeira coisa, né, Laris, é a pessoa fazer um autoexame do que ela quer provocar no contexto que ela tá. Porque se ela quer, por exemplo, se manter naquela autoridade formal e tal, eu não estou dizendo que isso é ruim, quero deixar claro. Mas pode ser uma armadilha que vai impedir de ela exercer liderança. Porque o exercício da liderança traz riscos que você tem que estar muito ancorado no teu ser e no que você quer. Os casos que vocês falaram foram maravilhosos. O porteiro, na verdade, ele não conseguiu não liderar. Porque isso saiu do ser dele. Então eu sei que pode parecer meio metafísico o que eu vou falar aqui, e menos instrumental, mas o primeiro ponto é um autoexame. A pessoa fala assim, eu quero liderar, eu quero que os possíveis custos dessa decisão valham a pena. Eu falo isso nas empresas, eu falo, gente, eu quero terminar falando do agente da mudança. E esse é o primeiro passo, né? Então separar tempo. Então, o que a gente pode fazer de prático no ambiente de empresa, no ambiente familiar, no ambiente comunitário, seja lá onde você estiver exercendo a tua liderança. Separe tempo para poder olhar para os problemas. Separando quais são os problemas que podem e devem ser endereçados tecnicamente, com resposta técnica, daqueles que não têm resposta técnica, e a gente sabe quais são, e que você vai dedicar tempo para isso. Aí, você falou de forma prática, como é que vocês fizeram? Primeira coisa foi isso, foi separar tempo, colocar as pessoas no mesmo lugar e falar sobre isso. Ah, mas vocês ensinavam as pessoas? Era um workshop para ensinar? Não, a gente discutiu o conceito. E como é que aquilo podia ser aplicado no dia a dia. É o que o Paulo falou, você não tem lá uma figura formal de um líder, de um instrutor, seja um diretor da empresa, etc., dizendo para as pessoas como fazer liderança adaptativa. Mas você tem um grupo discutindo como é que a liderança adaptativa pode ajudar a resolver. Quais problemas da empresa? O Harvard fala de subir o camarote, né? Outros falam de helicóptero, enfim, não importa qual é a analogia. Mas você olha de cima, mas o interessante é isso, hein? Você olha de cima, mas você se vê no contexto. Isso é que é importante. Você não olha de cima se destacando do sistema. Você se vê no sistema, porque então aí você fala, qual é o meu papel aqui? Aonde que o calo vai apertar? Então, legal você ter falado isso, porque eu tenho falado para as pessoas, façam a janela de camarote na tua semana. Porque as pessoas estão afogadas do técnico e do operacional. Agora, Zé, eu diria, Hilário, que a maioria dos desafios tem um grau de adaptativo. Não vou dizer todo, mas a maioria. Não é a minoria. A maioria dos desafios não são só técnicos. Porque o técnico, hoje em dia, acabou sendo commodity. Vamos falar de meta-desafio. O desafio maior de um líder está exatamente em como ele lidera. Esse é o maior desafio. Meta-desafio, gostei desse. Um meta-desafio. Eu lembrei disso porque, de novo, você falou como é que na prática você faz. A primeira coisa era isso. Eu sentava com os meus times, onde eu liderava. Eles já eram líderes de pessoas. Então, eu estava liderando líderes.
E eu falava sobre o papel deles como líderes com as pessoas que trabalhavam. E assim, a conversa ia evoluindo até um ponto que eu chegava, e eu queria chegar nesse ponto com eles, em que eu falava o seguinte, eles sempre, né, a liderança sempre tem essa, eu vou chamar de reclamação, né, de que não tem tempo para se desenvolver, não tem tempo, porque está fazendo as coisas junto com a equipe. Se você está fazendo as coisas junto com a equipe, é porque você não está liderando a equipe. Tem coisas que você precisa fazer junto. Se você não delegar, se você não der espaço, se você não deixar as pessoas assumirem o que precisa ser feito, não vai sobrar tempo para você liderar. E o que é o papel do líder bacana hoje, que talvez a turma que está entrando no mercado de trabalho tenha se ressentido desse papel? É o líder que traz desafio, é o líder que traz perguntas para a equipe, ao invés de dar resposta. Né? Cara, não tem coisa mais bacana do que você estar numa equipe onde o teu líder te traz perguntas desafiadoras que fazem com que você tenha que aprender coisas novas e colocar coisas novas em prática e exercitar a tua criatividade. É isso que as pessoas querem, né? O choro todo, né? E essa vou chamar a palavra forte, esse ranço que está hoje nas empresas tem a ver com isso. Tá muito chato porque os líderes ficam dizendo para as pessoas o que fazer, ao invés de fazerem perguntas para que elas solucionem os seus problemas e sejam desafiadas. Né? A segunda parte da resposta, que eu acho importante, pegando o gancho no que o Zé está falando, quando eu falei da coragem, isso é para a autoridade formal e para quem não tem autoridade formal, tá? Então a primeira coisa. Mas falando de autoridade formal, na linha do que o Zé está falando, é o seguinte, e aí falando para quem tem hoje um cargo, um crachá, que não significa que ele é líder, mas ele é gestor, a minha sugestão, e é um pouco o Zé está falando, step back, cara. Step back, sabe? Passo atrás, solta. Então, assim, como é que eu faço para exercer liderança? É uma coisa paradoxal, é contra-intuitivo o que eu vou falar assim. É você não querer apontar para as pessoas o que elas têm que fazer, porque, né? E as novas gerações, elas não querem esse líder, que eu boto entre aspas, que para mim não é líder, que é o líder do comando e controle. Elas não querem. O Zé estava falando para a gente antes de uma situação de turnover altíssimo. E aí ele até falou, porque com certeza as pessoas que estão lá no comando são pessoas de gerações também mais tradicionalistas, no sentido de dizer, não, como assim? Porque quando eu não dou a resposta, parece que eu não sou sênior. A formação das gerações, por exemplo, a minha, né? Eu sou geração X, nós aqui, e os baby boomers, quem não dá a resposta não é sênior, não é competente. E é o contrário. Quem sabe não dar a resposta, para que a resposta emerja, é a verdadeira competência de liderança. Meninos, acho que estamos chegando ao fim e a gente... Eu gosto do meninos, né? A gente... Também. Apesar porque Turminha. Essa coisa de não ter fio de cabelo branco, você sabe que eu questiono, né? Mas enfim, eu acho que é inveja. Porque eu tenho... Fala, menina. E a gente vai adotar um ritual aqui que a gente vai sempre perguntar, a gente vai sempre tirar o termômetro de caos, ou seja, quanto a gente está provocando um caos na cabeça das pessoas que estão assistindo, pensando, cara, como é que eu uso isso na minha vida, isso tem a ver com a minha vida ou não? Então vamos assim... Eu quero ser um líder de caos ou não, boa, porque também tem essa, né? É uma escolha. É uma escolha, boa. Então numa escala assim, vai de 0 a 10, vocês, acho que a gente provocou quanto caos com esse episódio? Eu vou ser modesto, assim, eu acho que uns 7,5. Eu por aí também. Também? Tomara que a gente chacoalhe, né? Mas eu acho que quando eles começarem a falar, a gente vai sentir mais, quando também a gente tiver o retorno deles, né? Mas eu acho que eu vou jogar um pouquinho mais pra baixo, 4, porque eu acho que a gente tá começando a plantar a semente. Eu achei que ela tava chamando a gente de realista, de pessimista. Ela tava chamando a gente de otimista. Muito otimista. Não, mas sabe por quê? Porque eu sei que os próximos a gente vai trazer umas coisas mais pesadas, porque a gente agora tá começando a plantar a sementinha. Olha a expectativa, você tá criando expectativa. Mas é isso, esse é o objetivo. Não deixem de assistir a próxima. Porque tem um olhar, né? Tem uma parada assim. Exato. Então, meninos, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Passou rápido. Muito rápido. Tava ainda à vontade demais. Vamos gravar o próximo já. Mas logo vem o próximo. É isso. Obrigada, gente. Obrigada para vocês que assistiram também. A gente se vê no próximo. Muito bom, galera. A
A gente sabe que você tem uma história de líderes do caos, ou com você ou com alguém que você conhece. Manda pra gente. A gente está construindo esse videocast com vocês. líderesdocaos@gmail.com. Estamos esperando a sua história.